Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes, espero que vocês estejam queimando por Jesus. Uma galera aí já tá bem feliz, né, mano? Vai voltar aos cultos presenciais. Espero que tudo ocorra bem e que isso passe, né? Mas nossa esperança não está nos homens, nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é a esperança da glória, então Ele é a nossa esperança, porque nosso clamor é Maranata nesses dias. Mano, eu tava pensando quantos olhos são realmente a janela da alma e quanto a gente é impedido de ver por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Mas Jesus levou sobre si, sim, Jesus levou sobre si, mas tem pessoas que ainda gostam de permanecer no pecado, ainda permanecem em pecado. O pecado nos impede de ver a glória de Deus, nos impede de ver as coisas que Deus projetou para nós acontecerem nesses dias, para enxergar aquilo que Deus tem para você. Mano, eu quero ler um texto aqui, o texto de Atos, capítulo 9, que diz assim, a partir do versículo 17, que diz assim: não liga pra esses pessoas, é porque tem um pessoal aqui, mano, aí acaba que sai no áudio, porque o áudio é bem apurado, aí se o barulho no fundo não se comanda não, já é beleza, que diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs a mão sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Sabe, nós sabemos a história desse homem. Se você não sabe a história desse homem, esse homem é Saulo, que logo depois virou Paulo. Saulo era um homem que era muito estudado. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele acha que por motivos ele foi chamado por Deus para perseguir os crentes, porque era contra a religiosidade, cara. Porque Cristo ele veio contra a religiosidade. Então Saulo, antes de virar Paulo era Saulo. Então Saulo, ele parte com essa missão para perseguir os crentes daquela época, os primeiros cristãos. Mas teve um momento que ele foi para Damasco e a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Vamos lá, vamos analisar um pouco a vida disso, a trajetória que eu acabei de dizer de Saulo. Saulo era estudado, Saulo parte de uma missão para perseguir os crentes. Mas Alex, o que tem a ver com a minha vida? Eu não persigo crente, não persigo evangélico. Eu sou evangélico, o que eu tô fazendo nesse vídeo? Calma, você vai entender que ele perseguia os crentes, beleza? Vamos lá. E quantos hoje na igreja não perseguem o próprio irmão? Às vezes indiretamente. Por que indiretamente? Eu falo mal do meu irmão, eu falo mal dele para os outros. E com a minha falácia, eu faço que outros também enxerguem da mesma maneira que eu enxergo. O corpo de Cristo é uma comunhão de muitos membros. E a gente acha porque eu sou um membro, eu sou melhor do que o outro, eu começo a falar mal do meu irmão, eu começo a julgar o meu irmão, eu começo a apontar o dedo pro meu irmão e começa a criar escamas nos meus olhos de eu enxergar a verdade daquilo que eu sou. Ainda que eu quero tirar o cisco do meu irmão, tem uma trave no meu olho, criando escamas nos nossos olhos, e Deus, Ele quer tirar isso de nós, para nós andarmos em comunhão, porque andar em comunhão é preciso nesses dias. Por que a comunhão é preciso? Porque em 1 João vai dizer, aquele que não ama o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Tá entendendo muito isso, dessa perseguição de Saulo? Também se atrela muito a isso. As perseguições de Saulo, ele prendia e muitas daquelas pessoas eram mortas, sabe? Porque talvez na maneira que você foi ensinada é diferente da minha, você está me julgando agora. A palavra de Deus diz, não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Ou seja, julga aquilo que eu estou falando, não aquilo que eu sou. Então, muitas das nossas perseguições internas fazem com que aquela pessoa que talvez que a gente está falando, apontando o dedo, julgando, esteja morrendo. E a gente não esteja vendo, a gente só continua porque isso satisfaz o nosso ego. E a gente continua, a gente não para porque continua satisfazendo o nosso ego, e a gente não quer parar para escutar
aquilo que Deus está nos falando para dizer para. Mas vai ter um momento onde, como Jesus interviu Paulo, Jesus vai te intervir. Talvez Jesus está me usando para te intervir agora, para dizer para. Deus nos tirou o tempo para a gente aprender o que é comunhão. Deus nos tirou o tempo para que essas perseguiçõezinhas de irmão contra irmão pare. Deus está nos ensinando isso nesses dias. Deus nos tirou o tempo para nos ensinar o que é comunhão, para entender. Não estava de acordo com as escrituras. João, em 1 João, bate muito nessa tecla, cara. Leia 1 João que você vai entender muito o que eu estou dizendo aqui sobre comunhão. Jesus, ele para Saulo, e depois que Saulo ele vê a Cristo e conversa com Cristo, Saulo ele fica cego. Saulo teve que ter tratamento de choque para ver só Jesus. Olha isso. E Saulo viu a Jesus e Jesus falou assim: agora você vai ter que aprender comigo. E Saulo ficou 3 dias cego, não comeu e nem bebeu. Logo após, no versículo 16, Jesus ele fala assim: pois eu lhe mostrei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, enquanto Saulo estava cego, Saulo ele viu tudo aquilo, talvez o que ele ia padecer pelo nome de Jesus. Saulo ele viu tudo aquilo em Deus. Saulo viu o quanto ele ia viver em Deus. Então Saulo, naquela esperança do que ele estava vendo, naquela visão que Deus estava dando para ele, Jesus estava mostrando quem era ele realmente. Porque falou assim: cara, você vai me enxergar, cara, você precisa só olhar para mim. Muito dos nossos erros é a falta da gente enxergar Jesus. Jesus está ali como modelo, e às vezes a gente não quer enxergar Jesus como modelo, porque vai muito contra aquilo que a gente é, contra a nossa natureza pecaminosa. E o enxergar Jesus, cara, é importante. Como eu já disse algumas vezes, e eu vou continuar dizendo isso, nós permanecermos nele. Os olhos dele são como chama de fogo. É isso que nos faz queimar. É para nós permanecermos na palavra, porque ele é a palavra viva. Tudo e todas as letras aqui foram inspiradas nele. Eu preciso ver Jesus porque ele é o modelo de santidade. Ele é o que me transforma. Eu vendo a Jesus, eu sou transformado de glória em glória. E quando Ananias vai lá e ele toca e fala: o próprio Jesus que te enviou pelo caminho disse que você vai recuperar as vistas e você vai ser cheio do Espírito Santo. E às vezes Deus vai usar alguém, cara, que você perseguia para vir até você. Jesus vai ter que usar alguém que você perseguia para ir até você e para dizer assim: cara, seja curado disso. Cara, seja restaurado. Cara, seja tocado por isso. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. E Deus vai usar essas pessoas que você perseguia para você ser cheio do Espírito Santo, para você voltar a esses dias, para você voltar, você ser renovado pelo Espírito Santo. Deus vai usar as pessoas, ou as pessoas que te perseguiram, cara. Deus vai te usar, cara, para essas pessoas. Eu tô jogando assim no ar, tá me entendendo? Eu tô jogando assim, tá ligado? Deus vai usar essas pessoas para você. Ou Deus vai usar uma pessoa para você, eu não vou te excluir, vou usar as duas partes aqui. Ou Deus vai te usar para alguém que te perseguiu, ou Deus vai usar alguém que você perseguiu para você. Então você que está sendo perseguido, se prepare, porque Deus vai visitar você para você profetizar sobre essa pessoa que te perseguiu. E você que está perseguindo com palavras, com apontamentos, com julgamentos, se prepare, Deus vai usar alguém, essa pessoa que você está perseguindo, para te tocar e você ser cheio, para que essas escamas caiam nos seus olhos imediatamente. As escamas caíram dos olhos de Saulo, e Saulo depois ele foi batizado, entrou nas águas do arrependimento, e Paulo foi restaurado de tudo aquilo, nesse batismo no Espírito, para a gente entender que nós precisamos nos arrepender todos os dias, que nós não somos perfeitos, que a nossa visão não é completa, que nós precisamos do outro, que nós precisamos do próximo para nos apoiar, que nós precisamos de Jesus Cristo, que é a nossa prioridade, nós precisamos do pão da vida, nós precisamos do verbo da vida, nós precisamos da água da vida, nós precisamos de Jesus. E nós, entrar nessa água de arrependimento, nós precisamos nos alimentar do Espírito, nós precisamos nos alimentar da palavra, pão da vida, do verdadeiro pão da vida. Porque se a gente não comer desse pão, a gente não permanece. O próprio Jesus diz em João capítulo 6 que se nós não comemos do pão e nem bebemos do sangue dele, nós não permanecemos nele. Espero muito que essa palavra tenha tocado no seu coração. Não se preocupe se as pessoas estão te perseguindo. Deus vai usar você. E se você está com essa mente de juiz, de apontamento, de julgamento, Alex, estou com essa mente, cara, você abriu meus olhos para mim perceber isso. Calma.
a esperança, sabe? A gente tenta ser juiz, cara, não me excluo disso. Quantas vezes eu fui juiz, quantas vezes eu julguei, Deus teve que usar aquela pessoa que eu julguei, que eu apontei o dedo, que eu falei mal pra vir pra mim falar. Às vezes a gente faz isso conscientemente, mas nós precisamos tratar isso da nossa mente e do nosso coração, porque nós precisamos entender o que é comunhão. Deus está tirando as escamas dos seus olhos para você ver além daquilo que você via, para você caminhar coisas grandes. Depois que Paulo passa por isso, Paulo ele vira o maior apóstolo das Escrituras. Paulo, ele contribui muito com a igreja com seus ensinamentos. Paulo, a maior parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Deus restaurou a vida dele porque tinha escamas nos olhos de Paulo. Depois Deus tira, ele ganha uma nova identidade, ele ganha uma nova vida. Deus quer te dar uma nova vida. Amém? Mano, Deus tá tirando as nossas escamas. Mano, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe pros seus amigos se você acha que deve ser compartilhado. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, me sigam lá no meu Instagram, beleza? Mano, é isso aí, tamo junto, que Deus te abençoe. Vamos continuar erguendo a bandeira de Deus e levando o evangelho de Cristo pra frente, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.